tinha $1 sequer, nada de dinheiro. Ao contrário. Olá, galera. Meu nome é Scarlett Guimarães. Esse aqui é o Scaraldi. E hoje eu vou contar mais uma história de quando eu fiz o meu intercâmbio de au pair nos... E essa história é de como eu quase fiquei ilegal nos Estados Unidos. Então vem comigo. Então, nesse intercâmbio eu passei bastante perrengue. Inclusive quem quiser saber mais do intercâmbio, tem um card aqui. Tem um card aqui em cima que fala sobre... Falar assim, como já tem conteúdo aqui sobre, se vocês quiserem saber mais, dá pra vocês se afundarem lá. E o tema do vídeo não é esse. Eu vou passar assim mais lapidado com vocês o que aconteceu, como eu fui parar nessa situação. Nesse intercâmbio eu tive 3 host families, família que me hospedou lá. A segunda foi em Kingston, Massachusetts. Quando eu fechei o match com eles, eu ainda tava pela agência, pela Cultural Care. E eles mentiram muitas coisas pra mim. Sobre assim, tudo que eles podiam mentir, eles mentiram. Eles eram estranhos entre eles já, tipo... A mãe dormia no quarto, o pai dormia em outro. Eles quase não se falavam, acho que eles só se falavam assim pra perguntar coisas relacionadas às crianças. As crianças, a interação deles com as crianças era muito esquisita também. O pai nunca ficava sozinho um minuto com as crianças. Tipo assim, não existia um cenário que pudesse sair eu e ela da casa e ele ficar sozinho com a criança um minuto. Nunca. Eu, sinceramente, não vou enumerar todas as coisas que aconteceram aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. E dá pra saber muito mais aqui nos cards, eu vou deixar o card aqui, de como essa coisa aconteceu, de como é que isso desenrolou e como é que foi parar essa situação, foi ficando tão grande. Eu cheguei lá em fevereiro e eu fui aguentando essa situação porque... Eu tinha comprado uma passagem logo assim que eu cheguei, que eu não sabia que era essa confusão toda, pra eu passar minhas férias, que o intercâmbio de au pair, ele tem férias, que você pode sair do país. E como o dólar é uma moeda muito mais alta que o real, viajar de lá pra Europa é muito mais barato do que você sair daqui. Então eu acabei aguentando muita coisa, eu acabei relevando, porque eu sabia que se eu pedisse pra sair, ou se eu tivesse um rematch, eu ia perder a passagem, a hospedagem, tudo que eu já tinha comprado. Porque eu podia dar match com uma família que fosse, sei lá, da Califórnia. E eu teria que me mudar pra lá, e a passagem tava de Massachusetts, de Boston, que é do lado de cá, bem distante. Então eu fui aguentando, relevando tudo que aconteceu comigo. Isso aconteceu, eu fui de fevereiro até o final de maio. Dia 30 de maio eu peguei meu avião pra ir pra minhas férias. E foi nessas férias que eu percebi que eu não ia aguentar mais aquilo. Que não fazia o menor sentido voltar pra aquilo. Que eu não precisava... Que, cara, não era pra mim, ninguém merece ficar passando perrengue, sendo que você tem outra opção. Eu passei uma semana na Europa e meu voo tava marcado pra voltar no domingo. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei na Islândia, o meu voo foi cancelado. Então eu só consegui chegar em Massachusetts na terça-feira. E eu cheguei, mandei mensagem pro meu hostman, falei, olha, meu voo foi cancelado, não tem como eu voltar, eu tô aqui presa na Islândia. Cara, beleza. Cheguei lá na terça-feira, a primeira coisa que ela fez pra mim, chegou assim na cozinha e mega debochada, falou assim, seu voo, o que aconteceu mesmo com seu voo? Você nunca tinha explicado tudo, gente, detalhadamente por mensagem. Falei, meu voo foi cancelado, eu fiquei pensando na Islândia. Eu falei, a mesma coisa de novo. Aí ela... por que você pediu pra mim imprimir os detalhes do seu voo, a sua passagem? Então, eu chequei online quando você falou pra conferir o que tinha acontecido com seu voo. Até porque eu sou responsável por você fora do país. Então, essas coisas são importantes pra mim. Sendo que, mano, ela nem tinha me perguntado que país da Europa eu ia. Ela não sabia nada, ela não tava nem aí pra mim. Tipo, foda-se. Ela só queria ser controladora, basicamente. Ela foi e falou assim... E não tá constando que seu voo foi cancelado em lugar nenhum. Eu fiquei com tanto ódio, gente, que eu saí de lá, eu fui pra casa de uma amiga minha e xinguei, mas eu xinguei, Enfim, aí nessa vez, minha amiga descobri como é que eu fazia pra mostrar que o voo era cancelado e eu mandei pra ela um print, mandei sem nada, só mandei essa foto assim, ó, toma. E no dia seguinte, eu chamei eles pra conversar e falei assim, olha... Não, assim, eu não tô me sentindo bem aqui, essa viagem me fez pensar e tal. Eu não quero mais participar desse intercâmbio. Eu não quero mais estar aqui, eu quero voltar, eu não me sinto mais à vontade, não faz mais sentido pra mim. Eles, surpreendentemente, eu achei eles muito compreensivos. Eles falaram, tudo bem, faça o que é melhor pra você, faça o que você acha que é melhor e tal. Segue seu rumo. Achei isso legal, eles não fizeram comentários ruins, nada disso. Só que o que aconteceu, gente? Aí começou a treta, porque eu não tinha $1 sequer, nada de dinheiro. Ao contrário, eu tinha perdido o trem de Paris pra Londres e eu tinha uma passagem que eu tive que comprar na hora de $300 pra pagar. Era o que eu tinha, $300 pra pagar, não que eu tinha no bolso. E quando você larga o intercâmbio nos Estados Unidos, o meu visto era J1, o J1. Quando você larga, você precisa trocar o seu visto
pro visto de turista, você poder permanecer lá legal. Só que esse visto, ele é mais caro que aqui no Brasil. Se eu não me engano, $360, mas eu não tenho certeza, eu vou colocar aqui certinho o valor. Aí, né, que eu percebi mesmo que eu tinha feito, eu falei, eu vou embora. Eu vou embora pra onde? Onde que eu vou embora, né? Porque, assim, a agência ia pagar minha passagem de volta, se fosse o caso. Mas eu não tinha intenção de voltar naquele momento. Eu sentia que eu tinha muita coisa pra viver lá ainda, muita coisa pra fazer. Eu já tinha viajado muito, mas ainda tinha muitas coisas que eu queria comprar, eu não tinha comprado. Tinha muita coisa que eu queria fazer, eu não tinha feito. E eu não queria voltar naquela hora. Então, o que eu fiz? Eu tinha duas amizades lá que eu podia escolher em qual casa eu queria ficar. E eles iam me dar abrigo nesse início. Só que quando chegou a LCC, que é a nossa coordenadora, pra eu fechar o contrato da Cultural Care, eu virei e falei assim, não, mudei de ideia. Eu quero o rematch, porque eu acho que o problema é aqui a casa. E detalhe, quando eu fui pra esse rematch, eu tava com inglês até mais ou menos. Mas como a minha hostman era meio traiçoeira, eu pedi a minha amiga, que era americana, pra ir comigo. Porque eu queria que alguém me desse certeza que ela não tava falando merda. E ainda bem que eu fiz isso, porque ela basicamente passou para a Cultural Care, pra minha agência, que eu era mentalmente perturbada. Porque eu queria uma coisa uma hora, tipo, largar o programa, e depois eu queria, ela quis dizer que eu era muito avoada. Toda errada não tá. Mas também ela exagerou muito. Avoada eu sou, uma porra. Ela... Aí voltando lá pro negócio da LCC. Eu falei que tinha mudado de ideia, que eu queria continuar no programa, que eu queria procurar família. Por que eu fiz isso? Porque quando você tá pela agência, você fica com visto por mais tempo. Então, eu tinha a possibilidade de ficar de 2 semanas a 1 mês inteiro com o visto ainda. Isso era o tempo de eu arrumar um emprego e eu consegui pagar minha troca de visto. As opções que eu tinha era voltar pra cidade que eu tinha ficado na primeira família, que foi em Connecticut. É onde os nova-iorquinos, quando têm filhos, vão morar. E fica lá em Massachusetts. Sendo que eu tenho um problema muito grande com frio. Isso já foi um ponto. Lá ainda era mais frio. E tinha um maior problema que não existia transporte. E nessa outra cidade que eu tinha a opção de ficar, existia transporte público, existia ônibus, existia trem, existiam várias coisas. Então eu optei em voltar para Connecticut. Chegando lá, eu entrei em vários grupos de Facebook, que lá é muito comum vagas de emprego por grupos de Facebook, e realmente funciona. Principalmente para nanny e housekeep, que é babá e empregada doméstica. Porque são empregos feitos por pessoas normalmente ilegais no país. Eu fiz um folder mega bonitinho no Canva e anunciei e 2 dias depois, no mesmo dia, já tinha gente falando comigo, mas 2 dias depois eu já tive minha primeira entrevista. Que foi com a Sarah, que se tornou uma pessoa maravilhosa. Ela tinha 4 filhos e ela tinha uma nanny durante o dia. E ao pé dela tava pra vir, acho que era da Colômbia. E ela queria alguém que cobrisse esse tempo da ao pé dela chegar. Era 2 semanas, se não me engano, 3 semanas. E eu ia trabalhar só no horário de tarde. Eu não lembro se era de 4 às 8, ou... Era alguma coisa assim, poucas horas no dia. Só que, gente, eram 4 crianças. Eu cheguei nessa casa e eu tinha 4 crianças pra cuidar e eu não menti dizendo que eu tinha experiência com bebê. 2 eram bebês gêmeos. Ela me ensinou tudo. Ela me ensinou a trocar a fralda, a dar comida, as regras. Gente, as crianças eram uma disciplina. Só que nisso aí eu continuei procurando outros empregos, porque era muito pouco tempo. Eu tive várias entrevistas com famílias americanas, era horrível, porque meu inglês não era tão bom, eu tinha que responder tudo e era aquele nervosismo, era eu e a pessoa. E fora isso, intercalado com isso, eu tinha Cultural Care com famílias se conectando comigo e querendo, tipo, que eu fechasse match. Só que eu também já não tava aguentando mais ficar na casa lá dos meus amigos. Eu tava, tipo, gente, eu quero sair daqui, eu não quero ficar mais aqui. Eu tô me sentindo de favor, eu quero sair. O que aconteceu foi, passou quase 1 mês que eu tava lá na casa dela. Ela já tinha falado várias coisas comigo, já sabia muita coisa sobre eles, muita coisa mesmo. Eu adorava eles, eu me dava super bem com eles. Com o pai, com a mãe, com as crianças, com a avó, com o tio, com a prima, com todo mundo. Sabe aquele famoso parte da família? Eu me sentia pelo menos porque... Gente, eu era a pessoa que chegava, tipo, eles me traziam comida, eles me levavam pra comer. Eu, assim, me importo muito com a comida. Sempre foi um ponto muito importante na minha vida. Mas eles se importavam muito com o meu bem-estar. Aí o que aconteceu? A au pair chegou e meu mundinho fofo de ficar lá basicamente acabou. Na sexta, a Sarah mandou mensagem falando que ela tinha chego e que eu ia cobrir só as folgas dela e tal. Esse uma vez na semana, 2 vezes na semana. No domingo, ela mandou outra mensagem. Scarlett, eu sei que eu falei na última mensagem, mas você poderia vir em tal horário, o mesmo horário que eu fazia antes, essa semana? Aí eu, tudo bem, Sarah, eu vou.
Nem perguntei nada por mensagem. Achei que se ela quisesse me falar, eu teria mandado mensagem. Ficou dizendo o que que era. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo o que aconteceu. A menina chegou na sexta, gente. No domingo, ela virou pra família e falou assim: então, eu não gosto muito de criança desse tamanho, não. Mano, ela saiu da Colômbia pra lá. A Sarah pagou a passagem dela. A Sarah pagou o táxi dela de Nova York até lá. E a mina virou e falou... Ela sabia também das crianças, ela fez várias entrevistas, ela conheceu as crianças por Skype. Quando ela falou isso, eu cheguei e conversei com a Sarah e eu falei assim: você vai demorar um pouquinho pra achar o pé, eu sei que você tem uma demanda de precisar de alguém que fique na casa. Eu tenho uma proposta pra fazer pra você. A minha proposta é, basicamente, eu troquei os horários de trabalho, não botei a mesma carga horária que o Malpé tinha e eu botei um salário mais alto. Então pra ela só era vantajoso ficar comigo nesse tempo de achar outro pé, porque eu botei quase... Eu botei um valor assim, que era entre pagar o Malpé e me pagar, então não compensava. E ela aceitou meus termos, eu fui morar na casa dela. Ela demorou mais ou menos 2 meses pra chamar, quer dizer, pra Malpé chegar, então eu morei 2 meses lá. Gente, foi incrível. Sabe aquilo que eu falei que eu precisava ver coisas nos Estados Unidos que eu ainda não tinha vivido? Foi isso que aconteceu. Eu conheci lugares, eu conheci fazendas incríveis com eles, eu fiz programas super legais. Eu fiz muita coisa, eu vivi muita coisa boa com eles. Sabe aquele peso, aquela coisa absurda que eu tinha tido? Viou, foi embora, foi tudo perfeito. A ponto de, por exemplo, eu já tinha conseguido, claro, pagar meu visto, né? Troca de visto lá atrás, que eu juntei dinheiro nas primeiras semanas que eu trabalhei, fiz a troca de visto. E, além disso, eu consegui juntar dinheiro pra comprar meu computador, minha câmera, meu drone, pagar minha viagem pra Miami, pra New Orleans, pra Disney, juntar dinheiro pra voltar. Eu consegui, assim, todos os meus objetivos. E então, assim, além da experiência incrível, eu saía, eu me divertia. E lá, a casa era como se fosse um apartamento separado. Então eu tinha muita liberdade. Moral dessa história, o que eu tenho pra dizer pra vocês não tenha medo. Não tenha medo de arriscar, porque você tá vivendo uma situação ruim. Como é que você tá... você tá vendo uma saída pra essa situação? Você não tá. E você só se conformou de estar nela. Eu faço muito essa comparação com a história do não você já tem. Então, se tá ruim, se tá difícil, o não você já tem, não tá aqui. Você não sabe o que vai vir quando você mudar. Pode continuar ruim, mas pode virar uma coisa muito boa. Então, assim, ruim já tá. O máximo vai continuar ruim ou passar os perrengues. E a gente vai sobreviver. Mas tem chance de estar bom, de ser o sim, de ser aquela história, aquela vivência que você sempre quis ter e você não teve. Se eu não tivesse tido coragem, se eu não tivesse me jogado, eu teria ficado 1 ano naquela família sofrendo num lugar que só me fazia mal. Eu chorava, eu passava mal, era horrível. E no lugar disso eu troquei por uma experiência incrível, com pessoas incríveis, que só me fez evoluir, só me fez ser grata. Não tenha medo de mudar. Vai, mano. Vai, porque o medo só te impede de viver coisas boas. E o mundo tá cheio delas, o mundo é de quem tem coragem. Porque se você não tem coragem, você vai ficar na mesma posição, na mesma situação que você tava antes. Então, assim, claro, com a minha história, eu tive sorte, eu podia ter me ferrado por ter saído sem dinheiro, podia ter quebrado a cara. Não quebrei, consegui, fui lá e fiz. Mas se você, claro, se você tem como juntar um dinheiro antes de fazer uma merda dessa, faça. Mas não fique se prendendo, vivendo uma bosta de intercâmbio, que você já tá longe de tudo que você gosta, por medo do que pode acontecer depois, seja voltar, seja pegar uma família pior. Porque pode não acontecer, pode ser uma família maravilhosa. Mas enfim, essa foi a minha história. Eu acabei não ficando ilegal, né? Eu consegui trocar o status, eu consegui ficar legal lá, eu posso voltar para os Estados Unidos a hora que eu quiser. Enfim, essa foi a minha história. Eu contei mais um pouquinho da história do que eu passei lá. Eu tô revivendo essas histórias de antigamente, porque a gente tá nessa quarentena. E não, por mais que eu tenha vários vídeos de vários lugares de viagem pra falar, eu acho que é um conteúdo que não tá sendo muito consumido agora, que a galera não tá muito afim de consumir, até por questões de gatilho, questões de não poder viver isso agora. Então eu tô segurando um pouco e vou tentar fazer outros conteúdos aqui pro canal por enquanto. Vamos ver como é que o mundo vai ficar diante de toda essa situação. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. E é isso, beijo. Ai, pera. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, por favor.